No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que acompanha o nosso podcast diário pelo YouTube, recebe o nosso áudio aí pelo nosso grupo de WhatsApp. Tem um grupo Minuto da Unicidade, grupo fechado, mas você pode receber também o áudio, né? Que às vezes as pessoas não estão com a internet muito boa, baixou o áudio, ouve o áudio como e quando a hora, né, que quiser. Bom, eu só peço a você, antes da gente continuar sobre Gênesis 1:26, dando sequência ao estudo, vamos para a parte 3 do tema, peço que você apoie este trabalho. Eu estava falando hoje com uma pessoa, precisamos fazer com que a unicidade de Deus seja conhecida, que as pessoas conheçam esta mensagem, pregar sobre Cristo, sobre a identidade, verdadeira identidade dele, tá certo? Isso é muito importante e para isso eu preciso da sua ajuda, do seu apoio. Ajude-nos, tá? Nós precisamos vencer um gigante esse mês até o dia 15 e eu conto muitíssimo com a sua ajuda, tá certo? Bom, hoje nós vamos responder a pergunta sobre Gênesis 1:26, né? Para você que não acompanhou, tá no YouTube aí, é só você ver os 2 primeiros áudios. Vá lá no YouTube, você que está ouvindo pela rádio, não está por dentro do que nós estamos falando hoje sobre Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na segunda-feira fizemos a introdução, na terça-feira nós falamos quantos, né, participaram da criação, quem fez o homem, quantos, já que está falando no plural, e nós vimos aí, um só criou todas as coisas. Deus falou, eu fiz o homem sozinho. E Jeová falando, fiz sozinho. E aí aparece muitas referências. Eu te criei, te formei sozinho, com as minhas mãos eu fiz você. Então tem muitas referências. Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso. Inclusive o próprio Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por ele. Evangelho de João capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, falando de Jesus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Outra coisa, no verso 10 aí mesmo de João 1, ele diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, singular, mas o mundo não o conheceu. É só você ouvir lá os áudios, você vai ver, né? Porque se ele fala no plural, façamos, então, o que quer dizer esta palavra? Como é que é isso? Agora vamos seguir hoje respondendo a pergunta, a imagem de quem foi feito o homem. Se ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a imagem de quem foi feito o homem, se Deus é espírito. Essa imagem, antes que você comece a me julgar e falar de coisas que, você não sabe nada sobre isso, né? A teologia principalmente, né? A teologia é uma bênção, né? Os teólogos são uma bênção. E eu estou dizendo, o texto precisamos fazer respostas. A própria teologia nos ensina a fazer perguntas ao texto. E eu estou respondendo essas perguntas. Na introdução eu falei sobre isso. Respondendo as perguntas ao texto. Se façamos, está no plural. Então quem estava ali, com quem ele falava, né, quantos fizeram, a imagem de quem foi feito o homem, se Deus é espírito. Lembra lá João capítulo 4? Deus é espírito. João capítulo 4, verso 24. Né? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então Deus é espírito. E um espírito, Jesus fala isso lá para os seus discípulos, Lucas 24, 34. Né? Ele diz o quê? Quando eles pensaram que era um fantasma. Vede minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Essa é a melhor definição para a palavra espírito, né? É um ser imaterial. Isso aí a gente pode pegar qualquer dicionário e ver. Mas Jesus, ele explica. Um espírito não tem carne nem osso. E Adão foi feito de carne e osso. Antes que você fale alguma coisa, Tony, mas essa imagem aí não é imagem física, é imagem, né? A gente está falando do ser humano no completo, como um todo, sim.
Ele está falando aí de uma imagem espiritual, né? Daquela questão. Olha, a Bíblia não fica presa a um só lado, a uma só, né? Um só viés, uma só visão, uma só interpretação. A Bíblia é polivalente. Porque acontece o seguinte, prova disso é que o próprio Paulo escreve para a igreja de Roma. Ele diz assim, ó: porque dantes os que conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos formou, né, nos predestinou para sermos conforme a imagem. Então, nós fomos feitos à imagem de seu Filho. Ué, mas não é imagem e semelhança de Deus? Porque Gênesis 1, 26, o verso 27, então diz: então Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Se a questão aqui não é física, não pode ser levado para o campo físico, essa de Romanos também não é físico. Não é isso? Também não. Eu volto a dizer, a Bíblia não fica presa numa só visão, não leva só para um detalhe, ela abrange tudo. Ela abrange todas as partes. Então vamos lá, a imagem de quem foi feito o homem? Na verdade, quando o homem saiu, ele saiu um ser com poder para criar. Nós somos coparticipantes da criação, se é isso que você está querendo falar. Então, o poder na sua palavra, nossa palavra tem poder. Olha como a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, né? Deus fez todas as coisas com a sua palavra. E a nossa palavra tem poder. As pessoas amaldiçoam as outras e às vezes acontece, né? Tudo que você chama para você miséria, sucesso, você está na tua palavra. O próprio provérbio diz: a vida e a morte está na língua. Quem souber usar a palavra vai comer do seu fruto. Está lá em Provérbios, leia. Nós somos a semelhança de Deus também. Se Deus criou as coisas com a sua palavra, nós criamos também com a nossa palavra. Thomas Edison determinou que ia fazer a lâmpada, ia fazer a luz lá, ia fazer o negócio fluir. Fez. Um homem fez. Entrou para a história. Por quê? Porque ele determinou de dentro do ser dele e falou: eu vou fazer. Deu errado 1000 vezes, 1000 lâmpadas, 1000 testes. A história está aí de Thomas Edison, um dos grandes inventores da humanidade. Eu acho, na minha opinião, o maior inventor da humanidade, porque ele não inventou só a lâmpada elétrica, né? Essas questões da energia, ele criou muitas outras coisas que nós usamos aí. Um dos grandes inventores, né? E o que seria da humanidade sem a lâmpada de Thomas Edison, né? Sem a iluminação física de Thomas Edison e muitas outras coisas. O homem criou, determinou, partiu de dentro dele. O Deus fez Adão e Eva, um casal, um exemplar. O homem o quê? Encheu a terra. Ele fez também, criou também, ou não? Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus em todos os sentidos, inclusive físico. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem, ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Olha, eu vou dizer mais. Seguindo aqui para você, continuando aí aos Romanos, na carta que ele escreve aos Romanos, olha, tem um versículo aqui poderoso em Romanos que tem a ver com essa questão. Ó, no entanto, a morte reinou desde Adão. Mas está falando de Adão, de morte, coisa física, né? Espiritual também, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança e a transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em outras traduções dizem, é a imagem daquele que havia de vir. A imagem de quem é Adão? A imagem daquele que havia de vir. Olha que forte isso. Romanos 5,14 diz que Adão foi uma xerox, uma cópia, em todos os sentidos, daquele que viria no futuro. Está falando de Cristo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está no plural. Mas a imagem de quem foi feito o homem? A imagem daquele que viria no futuro. Isaías fala que Deus chama as coisas que não são como se já existisse, ou seja, embora Cristo ainda não tinha vindo, não viria, ainda viria bem depois, mas já havia uma cópia dele na terra. Isso é forte, isso é profundo. Estou falando de Gênesis 1, 26, respondendo aí a segunda pergunta, pelo menos, do texto. Tem muitas perguntas que nos fazem o texto. Olha o que diz o próprio Paulo aí, ó, já que a gente está aqui no livro de Romanos, eu abri aqui para você
para você ler. Romanos capítulo 4, vou ler para você aqui o verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então Adão, ele é a imagem daquele que havia de vir. Romanos 5,14. Quando ele fala, façamos o homem, aí sai aquele ser de carne e osso, com inteligência, com sabedoria, com poder de dominar sobre tudo. Quem é que domina sobre todas as coisas? Deus. Deus. E o homem dominou sobre tudo, recebeu de Deus também essa autoridade para ser Deus. E Jesus, para ser um Deus com D minúsculo, né? O homem Jesus falou, vós sois deuses, falou para os judeus. Nesse sentido, nós somos como se fosse uma espécie de cópias de Cristo andando pela terra. Porque Cristo é o próprio Jeová. Por isso ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele diz isso, João 8,58, pegaram pedras para matá-lo, apedrejada por blasfêmia. João capítulo 10, verso 30, verso 31, ele fala, eu e o Pai somos um, ou seja, o mesmo. Eles entenderam isso e apedrejaram. Ele falou, por que vocês vão me apedrejar? Eles falam, não é porque você curou o homem no sábado, é porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz lá, a Tito 2, 13, 14, estamos aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós, ele é Deus. Isaías 9, 6, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, Isaías 9, 6. Ezequiel 34, 11, assim diz o Senhor Jeová, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Leia Ezequiel 34, 11, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Em Marcos capítulo 2, eles dizem, né, você pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, por que vocês estão pensando isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Eu digo a este homem, levanta, toma teu leito e anda. E é por isso que nós estamos aqui respondendo aí essa pergunta, a imagem de quem? Então a imagem de quem foi feito o homem? Romanos 9, 5. A imagem daquele que havia de vir. Romanos 5, 14. Adão, o qual é a imagem daquele que havia de vir. Então, se Jesus tinha carne e osso, sangue correndo pelas suas veias, pois desse mesmo jeito foi feito Adão, um pouco antes, de carne e osso, com um ser tendo palavra para criar, para dar nome às coisas, para chamar as coisas pelo nome, para fazer criar também muitas coisas, outros, inclusive outros seres semelhantes a ele. Olha aí, coparticipantes da criação, criamos junto com Deus muitas coisas. É por isso que, às vezes eu digo, o ser humano não sabe o poder que tem. Às vezes nós ignoramos, falo para mim também, ignoramos o poder e a autoridade que nós temos. Se soubéssemos a força que nós tínhamos e temos, talvez muitas coisas nas nossas vidas seriam diferentes. Amanhã nós voltaremos, talvez não dê para terminar essa semana, nós vamos responder a pergunta, com quem ele falava? Já aqui está no plural, não podemos ignorar isso, está no plural, façamos, tem alguém ouvindo ali, mas quem? Já que não é. O texto está no plural, não podemos dizer que era 3, 2, nós vimos que era um fazendo, mas tinha alguém ali, quem? Quantos? Nós vamos falar ainda da Shema, talvez na próxima semana ainda a gente conclui, ainda que seja de forma superficial, esse tema muito... Você vê que não é simples. Porque Gênesis 26 fala, façamos, e no 27 fala, e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus. Bom, e para você que acompanha na rádio, você fica com o hino com esse nome aí, Imagem de Deus, com o grupo Voz da Verdade, você ouve. E para você que está acompanhando aí pela internet, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá. Minuto da Unicidade.